Este é o Pode Pensar. Olá, amigos e amigas do portal Pensar, pensadores de toda parte. Vocês pensam daí que nós pensamos de cá. Meu nome é Guilherme de Barros e estamos hoje gravando um novo episódio do Pode Pensar com um convidado especialíssimo que é o Edno Lopes. Escreveu um livro, gente, sensacional, Metassíntese Cosmogônica, a criação primordial e o binômio involução-evolução. Ô Edno, seja bem-vindo. Eu vou te falar, eu não lembro como que eu tive contato com o seu livro, onde é que eu vi e onde é que eu fiquei sabendo, mas é um livro fantástico, parabéns, seja bem-vindo. Olá, Guilherme e demais amigos do Portal Pensar. É uma satisfação muito grande poder participar desse trabalho de vocês. Minha gratidão pelo convite e aqui estamos para dar um desenrolar dessa conversação em torno dessa obra aí que você acabou de apresentar. Uma satisfação muito grande, viu? Maravilha, Ed. Você está falando de onde mesmo? No interior da Bahia, né, Ed? Sim, Riachão do Jacuípe, interior da Bahia. Excelente. Abençoada essa tecnologia que nos permite esse contato e apresentar essa obra para os ouvintes do Portal Pensar. Nós vamos manter no Nordeste, Ed. Vamos chamar o Neto lá em Itaperuá, na Paraíba. Neto. Olá, meus amigos do Portal Pensar, todos os ouvintes, né? E em especial eu quero cumprimentar todos aqui que estão presentes nesse nosso episódio. É uma gratidão receber o Edno Lopes aqui conosco para falar sobre o seu livro, as suas ideias, né? Eu já venho conversando com o Edno, eu gosto muito das ideias dele e vamos começar estes trabalhos, né, de diálogo com o nosso irmão Edno e espero que tenham bons frutos, né, que os ouvintes possam ouvir com carinho e possam tirar bom proveito, né, de todas essas ideias que vamos expor aqui nesse podcast. Ô Neto, e quem mais que está conosco aí para gravar hoje? Estamos também aqui com o nosso colega Wellison, que vai nos trazer também, já leu o livro do Edno, já tem aí algumas ideias aí na cabeça para interagir junto com a gente. Pode falar aí, Wellison. Olá, amigos, muita paz a todos. Aqui é o Wellison, né? Estamos aí, né, para mais um episódio do Ouvidos ao Mistério. Vamos estar falando, né, de conhecimentos muito refinados, né, e chamamos todos, né, para que participem conosco dessa aventura, né, dessa aventura maravilhosa que vai ser. Para fechar, né, vou pegar um trechinho do livro aqui do Edno, né, mas que na verdade é uma referência, que é a seguinte: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. Maravilha, vamos então para os e-mails e recados e a gente volta daqui a pouquinho, pessoal. Olá, meus amigos e amigas do Portal Pensar. Hoje, na leitura de e-mails, eu vou trazer aqui a nossa amiga Adriana, lá da Itália, que ela já faz parte aqui do Portal Pensar
já participa dos nossos podcasts, fazendo as leituras dos capítulos. E ela tem um trabalho paralelo a esse. Ela tem um canal no YouTube que se chama Francisco de Assis, Recordando Francisco, onde ela tem uma série de vídeos mostrando como foi a vida de Francisco, mostrando lá onde Francisco viveu, junto com seus companheiros. Ela está aqui junto conosco e ela quer convidar todos vocês para conhecerem essa série lá no YouTube. Eu vou estar deixando o link aqui na postagem de hoje, para que todos vocês possam acompanhar o trabalho, esse grande trabalho de divulgação da vida de Francisco de Assis, que é um trabalho muito bonito, muito lindo que ela faz. E não é por acaso que ela foi morar lá na Itália, né? Eu acho que a espiritualidade já reservava esse trabalho para ela. Tenho certeza que algumas pessoas já conhecem, mas para quem não conhece ainda, vamos estar indicando esse trabalho para que vocês possam conhecer também. Então, Adriana, fala aí junto conosco. Fala um pouco sobre essa série, sobre esse trabalho. Convida aí nossos amigos aí a curtirem esse canal no YouTube. Oi, Neto e amigos do Portal Pensar. Então, respondendo a pedidos de diferentes amigos, eu me aventurei a gravar os lugares por onde Francisco passou, contando alguns momentos da vida dele. E assim terminou por sair 2 temporadas da série O Sol de Assis, Recontando Francisco. Agora em setembro, iremos iniciar uma nova série somente sobre o Cântico das Criaturas. Convido a quem se interessar em saber um pouco mais da vida de Francisco e do projeto franciscano, de assistir o canal Recontando Francisco. Gratidão, paz e bem a todos. Ô Ellison, você colocou a gente agora numa saia curta aqui, porque a gente não sabe, né, Neto, se vai ser para a série Ouvidos ao Mistério ou se vai ser um Pode Pensar normal aí, né? Eu acho que nós vamos ter que gravar mais de um episódio com o Edno, porque o livro vou te falar, viu, uma chaproca de 500 páginas, cheio de termos técnicos aí que o Edno desenvolveu, hein, Edson? Sem dúvida. O livro, né, tem facilmente, né, capacidade de ser uma série completa separada do Ouvido ao Mistério. Mas também ele está dentro, né, do Ouvido ao Mistério, porque ele trata realmente do mistério em si, né? É um dos objetivos da obra, né? Trazer à luz, né, o esclarecimento necessário sobre esses mistérios que a gente tem aí no dia a dia, né? Que a gente sempre esbarra aí na vida. É isso aí. E vamos tratar do primeiro mistério, que é o seguinte: quem que é esse tal de Edno Lopes? Ô Edno, quem é você? Vou acabar com esse mistério aqui, porque primeiro nós temos que desvendar quem é o autor da obra, né? Fala um pouquinho de você, se você é nascido aí no interior da Bahia mesmo, a cidade que você tá. Fala um pouco de você aí para os nossos amigos. Então, nasci aqui mesmo em Riachão do Jacuípe, nunca morei fora, nasci aqui e continuo morando aqui, e sempre me encontrei assim desperto e curioso com relação às questões espirituais. Desde a minha infância eu senti alguns reflexos assim de predisposição, a curiosidade em torno dessas questões, e aos poucos eu fui despertando cada vez mais, adentrando nesse terreno,
tem um lado artístico, na verdade é o lado mais forte em mim, é o lado da arte, né? Já que eu transito aí tanto em trabalhos de desenhos, pinturas, composições musicais e também, por que não, a arte literária. Poderia até falar um pouquinho mais disso, mais logo, já que tem um trabalho novo e mais voltado para a literatura. E é isso. É isso, e tem muita relação, né, Edno? Tanto é assim que o nosso autor, que também você gosta, e isso fica muito claro no livro, o nosso italiano Pietro Baldi, dedica o último capítulo da obra Grande Síntese para a arte, né? Uhum. Então é isso aí. As músicas que nós vamos ouvir nesse episódio aí são de sua autoria, né? Ah, que ótimo. Fico agradecido aí por essa abertura para incluir trilhas sonoras minhas, né? Que aliás tem muito a ver com a temática, com essa atmosfera de discussões assim em torno da espiritualidade, já que as músicas que eu componho fazem parte de um gênero mais voltado para esse universo, né? Da introspecção, da reflexão, da espiritualidade. Foi uma grande surpresa para mim também essa questão de usar as músicas aqui nesse podcast, as músicas do Edno. Tanto foi surpresa para ele como está sendo para mim também. Vai ser um grande prazer poder utilizar as músicas deles, né? Estamos tendo aqui a autorização do próprio autor para utilizar as músicas e são músicas muito boas para refletir, para você ouvir. Aproveitando, eu vou deixar o link também no post desse episódio, direcionando para as músicas lá, para quem quiser conhecer mais as músicas, todas as músicas do Edno. Vou deixar o link aqui do Palco MP3 para vocês poderem curtir todas as músicas lá do Edno, né? Esse grande artista aí também musical que está conosco aqui hoje para a gravação desse podcast. Então será um grande prazer. Eu que faço as edições do Pode Pensar, será um grande prazer utilizar suas músicas, viu, Edno? Vamos prosseguir aqui no podcast. Ô Edno, tem uma coisa que chama a atenção assim logo de cara, que é o seguinte: muitas pessoas desconhecem a obra de Ubaldi ou fingem conhecê-la e emitem opiniões a respeito. E é, assim, para mim, muito surpreendente que você, no interior da Bahia, em Riachão do Jacuípe, tenha tido contato com a obra do Ubaldi. Ela parece que foi bastante influenciadora nessa obra específica do livro Metassíntese Cosmogônica, cujo subtítulo é A Criação Primordial e o Binômio Involução-Evolução. De fato, o Ubaldi exerceu uma relevante influência para essa obra especificamente? Com certeza, e uma grande influência. Na verdade, todo esse trabalho do livro Metassíntese, ele começou a partir de poemas que eu escrevi no período em que eu estava iniciando o estudo da obra de Ubaldi. E a minha identificação foi tão grande, tão forte assim com o pensamento ubaldiano, que então esse período os poemas que eu estava escrevendo estavam refletindo a absorção que eu estava tendo das ideias de Ubaldi. E num determinado momento eu pensei em fazer um complemento desses poemas com explicações dos significados, né? De certa forma eu queria tirar um pouco do véu do lado poético para falar um pouco das ideias de uma forma mais clara, apesar de que para o universo do poema isso não é muito bom, porque uma das graças, né, da beleza do poema é a magia do mistério, da sua expressividade subjetiva. Mas eu tive essa ideia. E aí o que aconteceu? A partir do processo de fazer essa tradução explicativa dos poemas, esse processo começou a ganhar uma dimensão que não estava prevista. E num determinado momento eu percebi que já não faria sentido
eu manter aqueles dois trabalhos juntos, os poemas e o trabalho que eu estava fazendo de tradução, de tal forma que num determinado momento eu decidi por separar. Eu deixei os poemas de lado e foquei totalmente nesse trabalho novo, naquele processo novo, porque estavam fluindo ideias, estava ganhando terreno e eu precisava administrar melhor aquilo, dar um corpo mais sistematizado. E daí não teve outra, né? Acabou surgindo essa obra Metassíntese, que foi escrita no período de 2004 até 2012. Então tem sim uma grande influência. O livro tem uma pegada racional muito grande, né, Ed? Não é surpreendente que você, como uma alma artística, tenha conseguido colocar ou verter tantos termos racionais e uma abordagem muito lúcida, né? Muito racional mesmo, né? Eu acho até que, inclusive, é um mérito da obra, são esses termos que você cria, enfim, para dar nomes que os orientais devem ter nome para essas coisas todas, né? Aqueles nomes em sânscrito. E você entrega e empresta alguns nomes bem interessantes que viram siglas. E já fica a sugestão aí que para que na segunda edição vocês coloquem um glossário, porque realmente fica mais fácil de acompanhar se tiver esses termos aí presentes no livro de maneira condensada. Inclusive a segunda edição foi feita e incluir um glossário, uma relação bibliográfica, algumas correções ortográficas e alguns ajustes em alguns termos, em algumas colocações, de maneira a ficar mais clara. E essa questão da racionalidade que você enfatizou tem a ver com um outro lado meu. Apesar de eu ser artista, eu tenho um lado da sensibilidade artística, está mais voltado para uma linguagem subjetiva, até romântica, mas eu tenho também, ao mesmo tempo, um lado racional. E então eu procurei focar o aspecto racional nessa obra. Fiz um esforço nesse sentido e alguns termos acabaram surgindo dessa tensão e dessa intenção de trabalhar um aspecto mais didático, mais racional, e foi nessa direção aí que eu tentei trabalhar toda a obra. Vamos ouvir aqui o Ellison, que leu essa obra. Assim, o que aconteceu foi eu fiquei muito surpreendido quando eu li, mas eu não quero dar minha opinião agora, não. Eu queria ouvir do Ellison o que ele achou, porque nós presenteamos alguns amigos e compraram um livro também durante o congresso Pietro Baldi aqui em Belo Horizonte, tiveram a oportunidade de adquirir a obra, você esteve presente conosco, os amigos puderam te conhecer pessoalmente, e o Thales e o Ellison já leram o livro e o Ellison está aí conosco. Ellison, o que você achou aí? Fritou seus miolos aí, a obra do Edson? Muito bom, né? A obra é fantástica, né? A gente recebeu o trabalho do Ed no congresso, né, que teve aqui de Ubaldi, em Belo Horizonte. O Guilherme fazendo propaganda, né, e o Ed no disponibilizando. Eu achei fantástico. A forma que o Ed escreve é bem didática, né? Você comentou, né, Gui, do glossário, né? É bem cômodo mesmo, né? A gente tem um glossário. Mas, por um lado também, o fato de não ter e a gente mesmo, né, fazer ele, é interessante, porque a gente vai retendo melhor os conceitos, né? E foi o que eu fiz, né? Peguei a última folha do livro e fui fazendo o glossário direitinho lá, né? É uma sugestão para quem vai ler o livro, né? Eu fiz isso também, mas eu não consegui memorizar todos os termos, não. Ah, entendi. Mas foi um exercício interessante. Agora, o livro é fantástico, né? Ele começa na base, ele começa estudando a doutrina espírita, né? E levantando alguns pormenores que existem na doutrina e que foram colocados de forma proposta, né, pelos espíritos.
para que houvesse a continuidade, e o Edno vai desbravando isso, né? Vai trazendo à luz essas questões, aprofundando elas, para depois trazer os conceitos de Ubaldi. Como um complemento, né? Enfim, como complemento mesmo, é a palavra que define melhor, né? Isso, né? A continuação do trabalho em si, né? Desenvolve áreas do conhecimento da queda, das propostas de Ubaldi, que talvez ele não tenha desenvolvido completamente, enfim. Eu vejo o material como um aprofundamento em algumas áreas, lançando algumas luzes, mas fazendo um avanço interessante em algumas questões que eu acho que só foram possíveis uma vez que a obra do Ubaldi tenha sido lançada, estudada e a partir de então a gente consegue ver e visitar recantos, né, da criação que antes a gente, né, eram cômodos fechados para nós. E a primeira parte do livro, né, Edno, ela é exatamente essa análise crítica que o Edson falou. Você passa aí pelo problema teórico, né, faz a análise crítica, né, dos temas relacionados à criação e a nossa cosmogonia mais, digamos assim, mais corrente. Vai falar da protossubstância, a substância primordial, e fala do exílio capelino, vai tratando de problemas de questões teóricas, né? E aí essa primeira parte tem 5 capítulos bem detalhados e realmente dá ao leitor já uma base surpreendente, porque talvez isso também me surpreendeu na obra, de que eu imaginei que se fosse pegar assim de um ponto mais avançado para quem já era, né, leitor da doutrina espírita de Ubaldi, mas não, você fez um apanhado muito interessante que dá para a pessoa, para o leitor mesmo, o neófito, uma certa condição, talvez com um pouco mais de dificuldade, mas uma certa condição de acompanhar o raciocínio, né? O objetivo da primeira parte da obra é justamente o de situar o leitor na percepção da necessidade da teoria que no caso seria desenvolvida na segunda parte, né, da obra. Porque assim, primeiro é necessário um ambiente, abrir um espaço na mente do leitor para que ele perceba que há uma necessidade de uma ideia naquele espaço que foi aberto. O que é que estou querendo dizer? Para falar da teoria da queda, é necessário abrir a mente do leitor, do pesquisador, para perceber a necessidade dela. Então, por isso que veio a análise crítica daquele limite perceptivo que tem na obra espírita, na codificação kardeciana, a respeito da origem e do destino do ser, do espírito, né? Porque a obra espírita ela se limita ao contexto evolutivo. Então, para que preparasse melhor a mente do leitor, especialmente o leitor espírita, ou que comunga de alguns conceitos espíritas, mesmo não o sendo, então, para preparar melhor, teria que apontar os pontos, vamos dizer assim, pendentes ou pontos fracos que essa teoria da evolução tem sem uma complementação, sem um fator complementar. E esse fator complementar é justamente a teoria da queda, ou, se preferir, da involução. Porque se o universo ele é dual, o nosso universo aqui ele é dualístico, então, se tem evolução, qual é a contraparte da evolução? Falta um termo aí para complementar essa dualidade, que é justamente o quê? A involução. Então, a primeira parte do livro é uma análise de alguns pontos da concepção espírita que, se não considerarmos a teoria da involução, fica incoerente. Então, a teoria da involução vem para complementar e reforçar os conceitos espíritas, dentro desse contexto que foi abordado.
Então esse foi o objetivo de estabelecer de início essa análise crítica como a primeira parte da obra. Bacana, Edno. E tem um raciocínio que você faz que eu acho fantástico. E foi a primeira vez que... É engraçado, né? Quando uma pessoa solta uma ideia assim, é tão lógica e tão clara que depois a gente se pergunta por que a gente não percebeu isso, né? Você faz uma lógica interessante na questão da lei de causa e efeito, partindo desse pressuposto que ele colocou, né? Da imperfeição para a perfeição. Porque a gente acredita, né, que a gente deve, né, pelo processo evolutivo, entre esse intercâmbio matéria e espírito, evoluir e chegar à perfeição, né? Começa na mais grossa matéria e vai até a mais pura desmaterialização, né, que é a pureza espiritual. E aí se pergunta, né, a questão da lei de causa e efeito, quem propôs isso, né? Foi a criatura ou foi Deus? Se foi Deus que propôs isso fere a lei de causa e efeito, porque o efeito e a causa estão ligados na pessoa que promove isso, né? Eu planto, eu colho, certo? Se Deus me propôs uma coisa, necessariamente ele está ferindo a lei de causa e efeito, né? Pela lógica, né? Porque ele está fazendo uma coisa e quem está sofrendo a ação disso sou eu. E isso é uma coisa que você levanta no livro que é muito lógico, né? A própria atitude de Deus nessa criação de partindo da mais simples ignorância, da mais perfeita complexidade, né? Mais pureza, desmaterialização, fere a lei de causa e efeito, né? E não tem lógica isso, né? Agora a gente atribuir essa posição, né? Essa escolha para a criatura, aí sim tem lógica. Né? Ele que escolheu esse movimento, né? Esse movimento, essa evolução que existe, que a gente está fazendo hoje. Mas aí entra a questão que você colocou, né? Para que exista essa evolução, necessariamente tem que ter uma involução, porque não faz sentido um ser que está no seio de Deus nascer, né, evoluído, né? Ele tem que fazer um processo naturalmente de involução, contrabalanceando o outro processo, né? Que é a evolução que a gente está fazendo agora. E o Edson, é interessante que o Edno ele vai abordando isso progressivamente, porque às vezes quando a gente aborda de uma maneira mais imediata, né, como você fez aí, muitas vezes gera resistência no interlocutor, né, ou seja, o nosso ouvinte aí que está pela primeira vez tendo contato com isso, muitas vezes já saca logo aquelas explicações mais imediatas, né? E o interessante de acompanhar isso no livro é que ele vai pouco a pouco abrindo a mente do leitor, como ele mesmo relatou, para criar nela esse espaço, ou seja, não é uma coisa tipo uma machadada, né? Assim, vai escavando pouco a pouco aquelas convicções que já estão sedimentadas, gerando uma dúvida salutar, né? E se realmente for diferente, aí realmente não tem explicação para esse ponto. De fato, Kardec falou isso, e eu não poderia entender bem. Por exemplo, o Kardec fala no livro A Gênese, ele fala que não entendia o sofrimento dos animais, por exemplo, né? A dor dos animais, qual que seria a utilidade, se Deus não poderia ter chegado, palavras do Kardec, ao mesmo fim por outros meios. E são questões como essa que permeiam essa primeira parte, né, Hélio? Exatamente. Aí eu faço um apanhado de alguns pontos importantes da doutrina espírita, mais assim, estreitamente ligada a essa problemática, como a questão de dizer que embora o mal seja mal, mas ele é necessário, então isso cria um certo paradoxo diante do conceito que se tem da divindade, dos atributos que se concebem em relação a Deus. Tem uma passagem no livro A Gênese, onde Kardec diz que o poder criador jamais se contradiz, e esse poder criador a que ele se refere é o poder divino, Deus, a causa suprema. Então, se esse poder criador jamais se contradiz, e suas qualidades, conforme o pensamento religioso concebe e atribui, são todas positivas, então como explicar que a sua obra, o universo aqui material,
seja tão permeado de fatores que contradiz essas qualidades. Então tem um paradoxo aí, tem um nó que precisa ser desatado aí para que o pensamento fique mais claro, coerente, as teorias, os conceitos se encaixem, se harmonizem. E justamente esses pontos que eu procurei, e não foram todos, eu procurei alguns principais, não foram todos, eu procurei abordar, destacar na primeira parte. E o interessante é que nessa parte você já apresenta alguns termos, e a criação desses termos, eu acho que elas deram, né, Ellison, uma lógica para definir do que estamos falando, ou seja, a clareza, né, de deixar bem cristalino sobre o que estamos falando, com a clara definição dos termos, né? Acho que eu repeti claro assim muitas vezes, mas é porque, de fato, a terminologia que você usa nos permite saber exatamente o que você está falando. Então, a primeira terminologia que você usa aqui é para identificar essa teoria ou essa cosmogonia que é para nós a teoria evolucionista, né, da espírita, digamos assim, que você chamou de TCPien, ou seja, teoria da criação evolucionista a partir do intercâmbio entre espírito e matéria, né? Uhum. E aí você citou uma outra aí, que é a causa suprema, que você chama de CS. Aí tem fator causal absoluto, fator causal individuado. Para quem conhece a obra do Baldi, eu achei que foi muito útil isso, assim. O que você acha, Edson? Você gostou dessas terminologias? Acho que ficou muito claro, né? Aquilo que no Baldi não está especificado, na obra do Ednon fica uma ideia elegante para separar os termos e definir claramente cada tema. Ajuda como referência, né? Porque a gente tem a teoria em si e o que a gente tem absorvido, né, vira referência. E quando você cria termos, fica mais prático, né? Fica mais evidente o que você realmente está trabalhando. E sem dúvida ajuda, né? É claro que tem que ter certos cuidados assim para não ficar muito técnico, né, a escrita, mas são detalhes, né, detalhes que não é o caso agora. Enfim, né? Para essa primeira parte aí, se vocês não tiverem mais nada a adicionar, eu deixo aqui um trecho que está na página 87, que fala o seguinte: até lá temos que limitar-nos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica, e esperar que a luz se faça. Eu acho que é exatamente o que cumpre essa obra, né? Ela lança uma ideia e a gente submete a razão e a lógica e esperamos que a luz se faça onde for desejado. Eu queria evidenciar dois trechos aqui do início do livro, né? Do prólogo, que o Edno chama, né? Um deles é o objetivo da obra, né? Eu vou ler aqui para ficar mais fácil a referência. Seu objetivo central é oferecer uma explicação satisfatória para o dualismo contrastante de que o mundo é constituído, desde as suas mais remotas raízes, frente ao conceito de uma causa suprema unilateral, qualitativamente falando, e, junto a este propósito, segue um segundo, não menos importante, de oferecer a todos nós um auxílio orientador e impulsionar para nossa gradativa efetivação evolutiva no campo da educação espiritual. Eu achei interessante esse parágrafo que resume, né, a obra como um todo e o objetivo do Edno, né, da escrita dele. E o trabalho que ele se propõe aqui é fantástico, né? Porque isso aqui é a grande incógnita, né, que a gente tem aí na vida. É isso aí. E essa é mais plenamente desenvolvido, né, Edno, na segunda parte, que vai tratar então do desenvolvimento da teoria sistema e antissistema. Fala um pouquinho dessa segunda parte pra gente.
Antes mesmo de adentrar nessa segunda parte, quero fazer só uma observação com relação à questão das cifras, das siglas, né? O Elito falou anteriormente do quanto isso ajuda e tal. E uma das intenções foi evitar o excesso de repetições de algumas expressões, que já pensou ter que repetir várias vezes essa expressão aqui, teoria da criação evolucionista a partir do intercâmbio entre espírito e matéria. Quer dizer, toda vez que eu precisasse recorrer a esse conceito, eu teria que usar toda essa frase, então ficaria muito cansativo, né? E por isso eu resolvi cifrar e apliquei esse mesmo método e objetivo em outras situações. Bom, e com relação agora à segunda parte, esse início da segunda parte precisou de uma introdução que sem ela fica difícil de entender o desenvolvimento de alguns conceitos. E nessa introdução foi justamente aquela questão do eucentrismo, que é o princípio de autoafirmação que todos os seres demonstram. Foi justamente esse conceito que foi necessário ser abordado para que preparasse a disposição mental do leitor para ele assimilar a logística da atuação e do comportamento dos espíritos ou das consciências ou das unidades primárias, como assim eu resolvi chamar aí na obra, na dimensão que o Baude chamou de sistema. Então é muito importante fazer essa abertura com esse conceito de eucentrismo, já que toda individuação ele tem essa característica. É um princípio universal esse, é o princípio da autoafirmação, aquela voz que diz eu sou. E isso é um princípio, pelo menos até onde nosso concebível pode assimilar, é um princípio absoluto, já que de diferentes maneiras isso se manifesta. De diferentes maneiras em diferentes seres, e até mesmo na dimensão não propriamente biológica de seres, mas em organizações humanas, em outros tipos de organizações, até mesmo inorgânicas da natureza, tem também esse aspecto da autoafirmação, embora em uma conformidade um pouquinho diferente, mas o princípio o mesmo, permanece sendo o mesmo. E em resumo, em síntese, o que é que esse princípio diz? Partindo dessa ideia de autoafirmação, que vem a ser o eucentrismo, tem um aspecto que é do desejo, uma espécie de necessidade, de vontade, um impulso íntimo que, além de se autoafirmar, ele manifesta isso em forma de vontades, de intenções, de objetivos. E a esse aspecto do eucentrismo, que está relacionado ao ego, o que a gente chama de ego, então deu o nome egocentrismo, para cifrar essa questão, esse aspecto do desejo, da vontade, desse impulso. A partir desses dois termos, o eucentrismo e o egocentrismo, surgem mais dois, que tem a ver aí agora com a aplicação ou a manifestação do egocentrismo. Quando a vivenciação ou aplicação do egocentrismo é em um sentido colaboracionista, num sentido harmônico, orgânico, então temos aí a sua manifestação no polo positivo, que chamamos de altruísmo. Quando esse mesmo aspecto egocêntrico se manifesta de forma separatista, de forma bélica, de forma destruidora, anti-orgânica, antifraternal, aí nós temos a manifestação desse princípio egocêntrico no polo negativo, que chamamos de egoísmo. Então nós temos aí em sequência eucentrismo, egocentrismo e os dois polos de manifestação, altruísmo, que é o polo positivo, e egoísmo, que é o polo negativo.
Excelente, Edno. E o Baldi ele trata também desses temas, relatando que é a partir daí que surge todo o processo de polarização, uma vez que o indivíduo dá mais importância a si mesmo, né, hipertrofiando esse egocentrismo, e de maneira que ele então, digamos assim, cai ou afasta-se consciencialmente, né, da divindade, substituindo Deus no centro por si mesmo no centro, né? E aí ele tende à periferia do sistema, que o Baldi chama de antissistema. Esse é o processo da contração da consciência. O Baldi também não gostava do nome queda, né? Ele utilizava de maneira didática, que era conhecido, mas a gente pode imaginar que é uma contração da consciência, uma contração dimensional, digamos assim, a partir do momento em que Deus é retirado do centro. E tanto é assim que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Recolocar Deus no centro. E essa questão da terminologia, às vezes a gente preferir alguns termos a outros, isso depende muito da perspectiva. Muitas vezes essa questão da escolha do termo pode gerar confusão ou não. Isso depende da abertura, depende do referencial, depende do termo ser bem colocado, bem explicado, e depende também da capacidade de cada um ser atento a essa questão do valor referencial que é dado a determinado termo, né? Porque aí entra muita relatividade. E essa questão dos termos, às vezes é muito complicado para trabalhar com ela, porque o pensamento ele trabalha numa dimensão mais rápida, mais acelerada, a percepção interna do indivíduo. E para ele converter essa percepção em uma terminologia, em palavras, de maneira a traduzir e se fazer entendido, requer uma certa habilidade. É um trabalho um tanto cansativo, tem que ter muita atenção e acaba reduzindo a qualidade da percepção. Porque por mais que a gente encontre palavras, expressões que sejam qualificadas, mas mesmo assim não traduz fielmente a sensação da percepção para o próprio indivíduo. Porque a percepção se dá em um nível diferente da materialização na palavra. Então sofre essa redução. E Pietro Baldi, ele fala muito disso. Ele deixa bem claro isso. Ele faz essas observações em alguns momentos das obras dele, justamente para chamar a atenção do leitor para essa problemática que existe entre o pensamento e a materialização do pensamento em forma de palavras, né? Edno, ocorre um engessamento, né, do conceito, né, que acaba com o pensamento você consegue ter uma síntese total de tudo, e quando você vai passar para a expressão você tem que ir por partes, né, e às vezes realmente não consegue. Eu entendo, eu já passei por isso também, às vezes também é complicado, né, a gente tem uma ideia completa na cabeça lá, vai falar para a pessoa e não consegue achar os termos corretos para descrever o que você sentiu, o que você viu, né, o que você percebeu que veio, né, inspirativo no caso. Edson, é por isso que o Baldi escreveu o livro Ascese Mística, né, principalmente o Ascese Mística e o que vai tratar das noures, que ajudam a pessoa no sentido de formar uma mente capaz de transcender essas limitações. Então o Baldi vai falar de uma mente analítico-racional sendo substituída pouco a pouco por uma que é sintética e intuitiva, para exatamente a gente não ficar preso nessas limitações das expressões ou dos termos, né? Ele vai desenvolvendo, né? Vai aprofundando, vai colocando onde ele consegue, o nível que ele consegue, né? E as percepções que ele vai tendo, como é que é, né? Vai tentando descrever isso em palavras, é fantástico mesmo. Edno, você comentou a questão do ego, né, e do eu. Tem um capítulo no seu livro aqui que eu gostei muito, capítulo 4 da segunda parte, né,
O título é Natureza Causal da Anarquia. Aqui você trata de um jeito interessante a questão do ego, né? A gente está acostumado, né, a ver o ego como um vilão da coisa, né? Como o lado mal da coisa, né? A revolta em si, né? O adversário, né? E aqui você coloca ele de um jeito diferente, né? Você coloca ele não como uma coisa a ser transformada, mas na verdade você coloca como ele está sendo mal utilizado. Não sei se é essa a ideia que você quis dizer, né? Mas a ideia que eu entendi mais ou menos é mais ou menos nessa perspectiva. O ego seria, como você colocou, um desejo, né? Uma perspectiva futura do eu. Só que existe um trabalho a ser feito para chegar naquele momento, naquele estágio. Só que parece que a pressa do eu é tão grande em chegar naquele estágio, né? Aquele nível de hierarquia, né? Talvez, que ele se contradiz, né? Se ele cai, ele fica mais apegado à expectativa, ao desejo, do que realmente o que ele é. E eu achei interessante porque você coloca o ego como uma coisa necessária pro eu, né? Para que ele crie aquela perspectiva evolucionista, né? Entre aspas, mas que ele não está usando de forma correta, né? E ocorre esses equívocos, né? E consequentemente a queda em si. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Eu associei o aspecto desejo com essa questão do que a gente chama de ego, porque é um atributo inerente ao ser, essa dinâmica interna, esse impulso que a gente chama de vontade, desejo. Agora, a qualidade do desejo, desse impulso, a direção desse impulso e o alcance desse impulso de vontade é que deve ser avaliado. E aí isso entra também numa série de relatividades dentro de toda a linha de desenvolvimento evolutivo. Mas esse aspecto da vontade é inerente ao ser. E então o ego, quando eu falo ego, essa questão do egocentrismo, que se manifesta dessa forma, então ele precisa de um direcionamento, não é propriamente uma anulação, porque trata-se de um aspecto inerente, então não dá para fazer essa violação de um aspecto interno, um aspecto inerente, mas sim uma educação. E o filósofo e teólogo Huberto Roden, ele também tem essa abordagem, ele faz essa proposta de harmonização do ego com o eu sou, né? Ele faz uma abordagem também em torno disso, defendendo essa mesma proposta, essa proposta de harmonização entre o princípio da autoafirmação, o eu sou, e os impulsos manifestativos desse eu sou, caracterizado pelo aspecto egocentrismo, né? Então tem que ter uma harmonização, não é uma anulação, mas uma educação desses princípios. Excelente. Eu acho que a gente vai ter, né, Elson, a oportunidade de tratar, até porque nesses capítulos da segunda parte, o Ednon, ele lança luzes sobre alguns recantos, digamos assim, mais obscuros da obra de Ubaldi, que muitos pesquisadores ainda não têm respostas. A gente vai pesquisando, não sabe, assim, por exemplo, como se dá o retorno dos decaídos ao sistema, uma vez que se tornaram interdependentes na sua estrutura, na sua morfologia, digamos assim, né? Se a gente imaginar que os corpos são dependentes, né, dos minerais, os vegetais dos minerais, os animais dos vegetais e assim por diante, né? Todos os seres estão, né, no nosso corpo é feito de átomos, de matéria, ou seja, à medida que a gente vai se desenvolvendo, como que se daria esse retorno para o sistema. E o Ednon, por exemplo, lança algumas ideias nesse sentido, né, Ednon? Eu acho que a gente não deveria entrar nisso, porque senão a gente vai ficar com um episódio aí de 10 horas e seria impossível, né?
A gente tem que voltar nesse tema depois aí. Mas você lança uma... Só para registrar aqui, você lança uma ideia num dos capítulos aqui, eu não lembro exatamente qual que é, acho que é o capítulo 6, que você fala o seguinte, ó: contudo, ainda aqui vemos que este conceito de infinitos universos antisistemáticos está protegido pelos parâmetros da relatividade, em que a infinitude expressa pelo antissistema é menor do que a expressa pelo sistema. Eu até queria levantar isso aqui para perguntar para vocês, eu acho que eu já cheguei a comentar com você sobre o trabalho de um matemático chamado Gregor Cantor, que tratou dos infinitos. Você conhece o trabalho dele? Eu tive um rápido acesso através de um vídeo e tem muita relação com essa perspectiva que eu expressei dessa forma que você acabou de ler aí. Porque à primeira vista parece uma coisa contraditória, assim, inadmissível, porque se é infinito, como pode ter um infinito maior e um infinito menor? Como é que se pode medir o infinito, né? Parece uma coisa paradoxal, assim. Mas intuitivamente e também relativamente dá para se trabalhar esse conceito. O Gregor Cantor, ele deu um nó na cabeça dos matemáticos, assim, quando ele propôs essa ideia, e a terminologia que ele usou é até coincidentemente muito parecida com a que você usou no livro, que ele fala de infinito listável, que ele usa o termo listável, e não listável. E, na verdade, vocês aplicam de maneira parecida, mas você fala a mesma coisa, mas com os termos contrários, porque lá no capítulo 14 você vai falando o seguinte: é precisamente finito, porém incontável. Ele vai falar o contrário, ele fala, não, o infinito menor é aquele infinito listável, ou seja, por exemplo, os números reais, né? Os números inteiros, 1, 2, 3, você consegue listar, porém não consegue, digamos assim, não consegue contar, né? É infinito, mas listável. Já os números fracionários, por exemplo, e outros tipos de números, não vão ser listáveis, porque você sempre tem, por exemplo, né, entre uma fração, por exemplo, entre o 1 e o 2, você tem o meio, e você tem infinitos números nesse intervalo. Sim. E é impossível você listar esse infinito, e, portanto, ele prova lá com alguns recursos da matemática que, de fato, existem infinitos que são maiores que os outros. Isso é interessante quando a gente pensa do sistema que é infinito, cai formando um antissistema que também seria infinito, porém listável, né? Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, né? Como diz lá. Perfeito. Uma boa analogia essa aí. Mas é isso. E você também traz, o Edson, ele traz algumas figuras interessantes e explora também o aspecto geométrico da obra de Ubaldi, o aspecto gráfico, que também dá pra gente, por analogia, uma série de insights interessantes, né? Porque, por exemplo, eu tive um insight lendo a obra do Edno, e aí eu espero que não fique muito vago para os nossos ouvintes aí, até peço desculpas para quem não leu a obra, talvez fique um pouco vaga essa referência, mas sugiro naturalmente que quem puder ir adquirir a obra e leia. Um insight que me veio assim, é de que todos os elementos que a gente tem no antissistema necessariamente seriam presentes no sistema na sua forma pura, e que no antissistema seria a sua forma corrompida, né? Como se a gente estivesse naquele mundo lá do super-homem bizarro. Eu até confirmei isso com o Edno, né, Edno? Quando eu li a obra, eu falei, então, quando a gente pega, por exemplo, a dualidade, que é tão clara no nosso antissistema, no sistema deve haver alguma coisa que seja, digamos assim, a forma pura dessa dualidade, que corrompida vai gerar aqui o bem e o mal, o claro e o escuro, a luz e as trevas, e assim por diante, né? E aí, assim, um insight que me veio, eu confirmei isso com o Edno, é que seria a natureza ativa e passiva da substância, ou seja, à medida que Deus se manifesta na multiplicidade, ele se torna passivo para ser impactado pelas criaturas a que ele deu origem, né? Então Deus, ao mesmo tempo, tem uma
natureza ativa de criação, mas passiva para receber de volta o amor daquele que é o alvo do seu amor também, num sistema de reciprocidade. E essa característica é, de uma certa maneira, pelo que eu entendi, talvez a origem daquilo que corrompido gera dualidade antagônica no nosso universo decaído, né, Ed? E aí nós temos uma concepção que precisa ser trabalhada considerando os dois campos, ou as duas dimensões, as duas modalidades máximas desse contexto, que é sistema e antissistema. Na verdade, não existe uma separatividade absoluta entre esses dois termos. São estados diferentes de uma mesma realidade. Nós precisamos pensar dessa forma, porque senão não haveria unidade. Senão não haveria um infinito, já que fora do infinito nada pode haver. Então, se a gente concebe um infinito com uma qualidade X, nós não podemos ignorar que todas as demais qualidades também estão presentes nesse infinito, porque fora dele nada pode haver. Então, nós podemos trabalhar o conceito de sistema do ponto de vista qualitativo, como o próprio Pietro Baldi defendeu, de ordem, de pureza, de consciências integradas, harmonizadas, mas, ao mesmo tempo, esse infinito, ele inclui em si expressões de naturezas diferentes disso, que é do universo material. Então, de alguma forma, esse universo material, ele tem um espaço no infinito sistema, nessa dimensão primordial. Não dá para a gente separar totalmente uma coisa da outra. É aí onde a gente precisa expandir a mente e entender melhor até mesmo o conceito de Deus, de causa suprema, indo um pouquinho mais à frente do que essa imagem que a gente tem às vezes muito religiosa, até com um resquício lá da cultura católica. A gente tem uma imagem assim muito meio que romantizada às vezes acerca de Deus e dessa dimensão, né, que na linguagem católica mais de céu, mas a vida é o infinito. Então a ordem do todo desse infinito, ele inclui desordens localizadas. Há uma ordem infinita não local justamente por ser infinito, que inclui desordens localizadas. Essas desordens ou essas contrafações localizadas, elas estão circunscritas, dominadas e controladas pela ordem desse todo. Então esses fatores que você mencionou aí, Guilherme, desse seu insight, essa sua visão, sim, ele se encaixa. Há um paralelo entre as duas dimensões. A questão é a gente entender como se dá essa dinâmica de uma dimensão à outra, né? Aí isso é um campo aberto para muitas concepções. Atualmente... E o interessante é que o título da obra vem um pouco dessa visão fractal da própria obra de Ubaldi, né? Assim, estendendo e dando a ela um sentido, né? Não mais de só uma síntese, mas uma meta-síntese que engloba toda essa expansão, né? Uhum. Bom, Ed, na terceira parte, você, para nós, assim, pelo menos para mim particularmente, é um lenitivo, uma parte assim, muito saborosa do livro. Ela fica para o final, mas eu acho que a essência da missão crística é da redenção, e você vai então tratar da teoria do sistema e antissistema e a sua ligação com o Evangelho, né? Se você quiser fazer para a gente um breve resumo dessa terceira parte, e a gente então, depois disso, encerra
ficando com aquele gostinho de quero mais aí para próximas oportunidades. Essa terceira parte, ela tem como objetivo fazer uma abordagem de trechos bíblicos e especialmente dos evangelhos que fazem menção direta ou indireta ao contexto dessa teoria da involução, né, ou da queda, que numa linguagem bíblica ou numa linguagem mais religiosa é chamada de queda dos anjos, né? Então essa terceira parte ela vem trazer uma análise de alguns trechos que fazem essas menções, fazendo um complemento um pouco mais racional de interpretação desses textos, incluindo também os chamados evangelhos apócrifos, que por sinal tem passagens assim altamente ligadas a esse contexto, bem claros assim, que traz uma contextualização muito consistente para todo esse âmbito de ideias. Então esse é o objetivo da terceira parte, dar esse arremate aí, fazendo essas referências e destacar, como você falou aí, o papel de redenção representado na figura do Cristo, ou de Jesus, né? Que traz esse conceito de redenção. Se é redenção de quê? Redimir de quê? Por que esse aspecto, esse sentido de redenção, né? E aí entra a questão da ideia da queda. É uma redenção da queda. A consciência caiu, contraiu, e ela precisa passar por esse trabalho de evolução como um processo de redenção. Então esse é a síntese dessa terceira parte. Maravilha, realmente tem muitos trechos bem interessantes, os apócrifos também. A questão da salvação, né, Edno? Né, salvar-se de quê, né? A própria questão que você traz também a parábola do filho pródigo, né? Você evidencia ela. A gente sabe que no Evangelho, né, está contido todas as verdades, né? E é mais do que lógico, né, de que a gente se vai se propor, né, se vai se aventurar em trazer algo novo, com certeza a gente deve buscar isso no Evangelho, né, como confirmação. E é muito feliz, né, o que você faz aqui, trazendo essa terceira parte, né, as questões do Evangelho aqui e as questões, né, da queda, né, da involução, né, da redenção, da salvação, né, da justiça, da caridade, né, do amor. É muito bacana, né, da questão da verdade, né, você faz uns trocadilhos legais aqui, né, tirando o verbo lá, né, colocando a verdade. É muito bacana. É isso aí. Bom, Edno, vou te agradecer muito. É óbvio que nós tratamos de maneira imensamente vaga sobre a obra, que é muito profunda em todos os seus capítulos, em todos os seus parágrafos. É extremamente aproveitável para o buscador da verdade, útil para insights e aprofundamento. Eu só tenho aqui, em nome de todos os pensadores e pensadoras, te agradecer por ter se dedicado aí 9 anos a fim de trazer o que certamente representa o que o Baldi e os amigos responsáveis pela grande obra dele aqui na Terra puderam verter através de você. Eu fico imensamente grato por essa oportunidade, por essa atenção que vocês têm dado a esse trabalho. Estou muito feliz de estar participando dessa conversação. Fiquei muito feliz quando você convidou para fazer esse trabalho de conversa aqui com os amigos. E vamos tocar para frente esse trabalho de pesquisa, de estudo, de compartilhamento dessas ideias, né? Uma felicitação muito grande para mim poder contribuir desse âmbito de discussão, de estudo e pesquisa. É muito interessante, né, a conversa de hoje. Eu acho que vai despertar no ouvinte a vontade de ler o livro e conhecer mais profundamente. Eu não li ainda o livro, estou bastante interessado, né, em ler, e
eu fiquei calado, né, durante toda a conversa. Eu vou aguardar os próximos episódios para poder adentrar mais no assunto. Eu preferi ficar um pouco calado, porque como foi se falar sobre os capítulos do livro, eu não li ainda, então eu achei melhor ficar calado. Mas alguns bate-papos que eu já tive com o Edno, e eu acho bastante interessante todas as ideias, né, como o modo dele pensa. Eu acolho muito, né, do pensamento dele. Acredito que aí vamos ter aí mais uns 5 episódios, e garanto que vai vir muito assunto bastante empolgante aí para todos os ouvintes que acompanham o nosso trabalho. Com certeza não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios, que vai ser muito empolgante, né? Um grande abraço a todos. Ô Neto, você foi colocado aí de cobaia, só. A intenção era ver se você ia ficar com vontade de ler o livro depois. O sucesso foi obtido. Ô Edno, eu queria agradecer também a oportunidade, tá, de estar estudando com você seu livro. São muitos conhecimentos, né, grandes conhecimentos aqui. E para mim é uma grande oportunidade, né, tá tendo contato com essas linhas de pensamentos, né. E também, é claro, né, o objetivo nosso aqui é colocar isso em prática, né. Sempre vai ser isso, né, facilitar a nossa vida, né, para que a gente possa evoluir da melhor forma possível. Né? Então eu agradeço muito, né, a oportunidade também de estar com você aí. A gente percebe logo quando a gente tem contato que é um ser bem iluminado, né, um ser que busca o crescimento, e isso é satisfatório. Muito, muito obrigado. Aproveitando aqui antes de acabar o episódio, já que eu não tenho um livro ainda, então eu queria perguntar ao Edno se ele tem um livro aí, porque já vem autografado, né? Como que eu faço, Edno, para comprar um livro? Nos esclareça aí, nos dê uma dica aí. Olha só, no momento eu não tenho comigo nenhum exemplar para venda do livro Metassíntese Cosmogônica. Mas quem tiver interesse em adquirir a obra, o endereço mais recomendável para tanto é o da loja virtual da própria editora, que é a Editora do Conhecimento. Então, a pessoa que se interessar pode acessar diretamente o site da editora e digitar o título do livro no campo de busca, ou, se preferir, pode fazer uma pesquisa no Google digitando o título do livro. Aí vão surgir alguns links. O principal está relacionado a um blog, né, da própria editora. E aí nesse blog tem um link através do qual o navegador pode efetuar a desejada compra. Então é isso, pessoal. Estamos aqui muito animados com essa série sobre esse livro. E ficamos por aqui e até o próximo episódio. Um grande abraço a todos. Este é o Pode Pensar.